Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do Curso Superior de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem antena parabólica digital através dos canais da rede CEBED, os canais da educação. Hoje nós vamos debater a gestão penitenciária e convidamos a professora Débora Veneral. Ela é advogada, ela tem especialização em Direito Civil e Processo Civil, Direito Tributário e Magistério Superior. Ela é professora do Grupo Educacional Uninter, coordenadora de alguns cursos de pós-graduação. Ela também foi professora do Instituto Polistivita, no MBA em Administração Pública Municipal, e também instrutora dos cursos preparatórios da OAB aqui do Estado do Paraná. E a sua especialidade é como instrutora dos cursos de formação da Escola Penitenciária do Estado do Paraná. Ela ministra as disciplinas de execução penal, Estatuto Penitenciário. Ela é consultora de unidades penais terceirizadas e também advogada na área criminal. Professora Débora, eu quero inicialmente agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. A senhora tem toda uma carreira nesta área de gestão penitenciária e, ultimamente, nós temos acompanhado inúmeras rebeliões em penitenciárias por todo o Brasil, recentemente no Maranhão, no Amazonas. Nós não temos ouvido de que há rebeliões em penitenciárias terceirizadas. Eu gostaria que a senhora explicasse por que, já que nós temos alguns estados que terceirizaram as suas prisões. Sim. Primeiramente, é uma satisfação, professor, estar aqui no Grupo Uninter, aqui nesse programa tão completo, para que todas as pessoas possam, obviamente, adquirir um pouco mais de conhecimento. É uma satisfação imensa. Professor, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Tá? Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão que o professor levanta agora, sobre a questão de que não está se ouvindo falar de rebeliões em unidades privatizadas. Por quê? Porque, normalmente, o que acontece numa unidade privatizada é que há o cumprimento do que está escrito na Lei de Execução Penal. E aí está a maior diferença. Por quê? Porque, na verdade, quando se cumpre os objetivos da Lei de Execução Penal, os apenados ficam mais tranquilos. E havendo pacificação social, mesmo dentro da unidade penal, que nós podemos chamar de um ambiente social, obviamente eles ficam mais tranquilos. E com isso, as rebeliões praticamente não ocorrem. Porque eles têm visita dos seus familiares, eles têm atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, eles têm dentista, eles têm uma boa alimentação, sabe? E o que normalmente leva a ocasionar os conflitos dentro de unidades estatais é justamente a questão da superlotação, da ausência muitas vezes da visita dos familiares ou mesmo familiares que moram em outros estados e não têm possibilidade de visitar esses condenados, sabe? Então esse é um dos fatores. Aliado, é claro, às penas que são altas, a falta de trabalho, porque a ociosidade é um dos fatores que mais atrapalham o ser humano quando ele, de fato, está ocioso, né? A ausência de trabalho, porque quando a pessoa trabalha, ela se ocupa e, obviamente, o tempo passa mais rápido dentro de um local fechado. Professora Débora, quais são os estados que hoje privatizaram alguns dos seus presídios? O Estado do Paraná, alguns anos atrás, tinha essa experiência, mas parece que ela foi cancelada, não existe mais.
Mas quais são os estados que hoje têm unidades penitenciárias terceirizadas? Nós temos aqui, por exemplo, o Paraná, só voltando, né, na questão do Paraná, nós tivemos a privatização das unidades penais durante um período aqui e ela se encerrou praticamente em 2006. Né? Com o término do contrato, como é uma questão política, o governo optou por não renovar mais este contrato. Foi uma experiência fantástica, várias, né, unidades do estado do Paraná foram terceirizadas no sistema de cogestão penitenciária, que nós chamamos, e hoje não temos. Esperamos que num futuro bem próximo possamos ter novamente, uma vez que se trata de uma questão política, de uma opção do governo do estado. Santa Catarina hoje, nós temos a PIJ, que é a Penitenciária Industrial de Joinville, uma unidade modelo no Brasil, inclusive alvo de várias reportagens, de matérias em revistas, que é privatizada pela empresa Montesinos, que ganhou a licitação, porque é importante falar para os colegas que são da área de gestão pública que tudo passa por um processo licitatório. É uma questão legal, nada se faz por fazer, simplesmente privatizado como um contrato privado comum, né? Passa simplesmente por um processo licitatório, obedecendo aos artigos constitucionais, sobretudo o artigo 37 da Constituição, bem como a lei de licitações. Então, Santa Catarina é privatizado, temos na Bahia, no Ceará, no Espírito Santo e outros estados também que estão fazendo o processo licitatório para poder ter as unidades penais privatizadas. Nesses estados onde há algumas penitenciárias privatizadas, também se tem o sistema tradicional público de penitenciárias? Sim, também. Normalmente, nem todas as unidades elas são de imediato privatizadas. Os estados começam uma experiência optando às vezes por uma unidade mais problemática ou por uma unidade que tem um maior contingente de presos, né, para fazer uma experiência. Ou mesmo porque existe nessa cogestão, o estado ele deve dar a estrutura material. Então, normalmente, ele constrói as unidades penais, constrói a estrutura material e daí lá nessa unidade a empresa vai implantar os seus serviços. E para isso, muitas vezes, são escolhidos presos, por exemplo, de alta periculosidade, de outras unidades que estão causando problema e trazidos para essa unidade. Depende de cada estado, de qual é a proposta inicial. Sabe? O modelo de penitenciária privatizada aqui do Brasil é um pouco diferente do modelo americano. Lá me parece que as empresas constroem a própria unidade. Aqui o que se faz se terceiriza a administração, os serviços que é prestado dentro da penitenciária? Exatamente. É interessante essa diferença porque nos Estados Unidos existem vários modelos e muitos não dão certo. Por isso que às vezes as pessoas confundem privatização das unidades penais com terceirização, com parceria público-privada e com cogestão. Então é importante ressaltar que a unidade privada, nos Estados Unidos tivemos algumas unidades que foram construídas como se fossem particulares mesmo, mas isso afronta a dignidade do ser humano, porque daí vai se começar a pensar que aquele que tem dinheiro pode ir para uma unidade privada e pode ter mais regalias, e não é esse o objetivo. Então isso não deu certo. O que funciona é a parceria público-privada com a interferência do Estado, mesmo porque nós temos o Estado como órgão fiscalizador de uma penitenciária no sistema de cogestão. Hoje, professora Débora, nós temos quase atingindo 500 mil presos em todo o país. A senhora tem uma noção de quantos mil estão em unidades terceirizadas ou privatizadas? Podemos assim dizer? Olha, professor, na verdade é um percentual mínimo, porque considerando que a terceirização ela ainda é recente no Brasil, né, de poucos anos, nós temos um percentual mínimo, digamos assim, poderíamos dizer talvez bem menos de 10%, porque nós temos hoje aproximadamente 417 mil presos em unidades penitenciárias do Brasil. No todo, né? Mais ou menos 410 mil presos. Isso incluindo também as delegacias, os presos provisórios? Não, aproximadamente uns 57 mil presos são provisórios,
417, mais ou menos, condenados. Então temos quase 500 mil. Exatamente. Aproximadamente em abril deste ano, a estatística dada pelo DPEM Nacional e pelo próprio Ministério da Justiça é em torno de 473 mil, podendo, obviamente, fechar até o final deste ano, mais ou menos aos 490 mil presos, dependendo do andamento da criminalidade. Certo. E o custo de um preso de uma unidade privada é mais elevado do que na tradicional ou se equipara? Sim. O custo de um preso numa unidade privada, a princípio, aos olhos da sociedade, a sociedade pode dizer, nossa, custa muito mais caro. Em torno de R$70 por dia, o que significa mais ou menos R$2.100 um preso custa R$70 por dia. Exatamente, né? Para a sociedade. Exatamente. E um preso numa unidade normal de um presídio? Hoje, um preso em uma unidade estatal ele custaria em torno de R$1.300, mas nós temos que verificar que quando se coloca esse cálculo, não se computa a questão do funcionalismo público, da própria aposentadoria, do gasto com concurso público. Então, no final das contas, se formos computar essas questões, poderiam praticamente quase que se equivaler, porque, na verdade, o que nós temos que verificar é que se um preso ele tem os objetivos da lei de execução penal numa unidade privatizada cumpridos totalmente, consequentemente ele vai ter bom comportamento, ele vai estar trabalhando, porque a unidade pode oferecer trabalho através das empresas que se interessem em fazê-lo para o preso, e com isso o que acontece? Ele vai ter remissão de pena, ou seja, além de ele aprender uma profissão, ele vai ter a cada 3 dias de pena trabalhado, 1 dia de pena remido. O que no final, somando todos os presos, eles consequentemente obterão essa remissão ao final, no cálculo, no caso, para o seu benefício, e calculado o trabalho. Além dele ganhar dinheiro com o trabalho, porque ele vai ser remunerado, ele ajuda a sua família, aprende uma profissão, tem descontado o tempo de trabalho na pena e sai antes do sistema. O que faz com que, na verdade, ao final acabe se equivalendo ou mesmo ainda sendo um pouco mais barato. A senhora tem uma pesquisa nessa área de reincidência. A senhora tem uma comparação entre a reincidência de um preso que está numa unidade terceirizada e uma unidade estatal? Tem essa equivalência? A gente fez um trabalho há tempos atrás para apresentar para o governo do estado e nós verificamos que o índice de reincidência do pessoal, na época, naquela pesquisa, vamos falar de uma pesquisa fechada durante um determinado período, foi, por exemplo, de 6,5% quando se tratava de presos da unidade privatizada contra 17% de presos de uma unidade estatal. A reincidência é maior por quê? Porque há uma revolta maior, sabe? Há uma contaminação maior, há uma ociosidade maior e assim por diante. Podemos assim afirmar de que numa unidade terceirizada ou privada, a qualidade, digamos, de vida do preso interno é superior a essas unidades estatais? Sim, com certeza. Isso é uma afirmação, de fato, assim, que tem toda a fundamentação necessária. Por quê? Em primeiro lugar, porque quando a unidade penal terceirizada ela ganha a licitação para, obviamente, fazer o seu serviço, prestar o seu serviço, ela está debaixo de um contrato. E o contrato, né, ele faz lei entre as partes e, neste caso, também ele é fiscalizado pela pessoa do diretor que representa o Estado. Diante disso... Desculpa, o diretor, então, é um funcionário do Estado, não é alguém da empresa que ganhou a licitação. Exatamente, justamente porque, por isso que a gente chama de cogestão, porque o Estado, ele fiscaliza o trabalho desempenhado pela empresa através da pessoa do diretor. O diretor e mais uma equipe que é nomeada pelo Estado para estar ali dando apoio, eles são os fiscalizadores deste contrato. Então, consequentemente, as inspeções são muito mais periódicas, os relatórios devem ser apresentados mensalmente ao Estado para que o Estado possa avaliar se as condições impostas estão sendo cumpridas. Eu digo que sempre tem como se fosse um kit enxoval, né? O preso recebe, quando ele chega na unidade, todo um kit de roupa, de utensílios necessários, né, de uso pessoal. Ele tem o momento em que ele tem o seu cabelo cortado, ele pode ir ao dentista, ele tem todo um agendamento, tem todo um cuidado, né? Então, tudo isso é fiscalizado e tudo isso faz parte, inclusive, do valor que a própria empresa recebe para
é cumprir o contrato. E, consequentemente, esse resultado ele tem que ser demonstrado. E o papel do agente penitenciário, aquela pessoa que cuida do preso? Parece que ele tem até uma outra nomenclatura. Não é o agente penitenciário como nós conhecemos nas penitenciárias estatais, Sim. né? Nós temos uma diferença, sabe, professor, que é o seguinte: quando se trata de agente do Estado, nós chamamos agente penitenciário. Por quê? Porque ele é concursado, ele passa por todas as regras do concurso público, né? Inclusive o estágio probatório. E assim é um componente do Estado. Quando se trata do agente da privatizada, nós chamamos de agente de disciplina. Por quê? Porque ele tem um contrato seletista, né? E ele é um disciplinador. Eu brinco que ele é a palavra disciplina vem de discípulo, ou seja, ele deve, né, com os seus discípulos fazer o seu trabalho, educar e assim por diante. Como é que a senhora vê, professora, o surgimento agora de penitenciárias federais? Nós temos no Paraná, temos em outros estados. Como é que está até a remuneração desses agentes penitenciários elevada para os padrões brasileiros? Gostaria que a senhora fizesse uma análise sobre essa área. Certo. Eu acho interessante num primeiro momento, por quê? Porque nós temos aí a questão da diferenciação já dos delitos e da personalidade de cada detento. Por quê? Porque nós sabemos que temos perfis muito heterogêneos de presos no nosso país. E existem aqueles que, por um azar, né, acabam caindo, ou por um desvio de conduta humana, acabam caindo numa situação, e tem aqueles criminosos em potencial. Então, num primeiro momento, é importante essa separação, e por isso a construção dos presídios federais já para dar esse diferencial, né, para fazer um tratamento diferenciado, inclusive previsto na Lei de Execuções Penais. Existiu em 2003 uma alteração, a Lei 10.792 veio inserir o chamado RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, justamente para filtrar os tipos de criminosos que nós temos no país. E quanto à remuneração dos agentes, ela é diferenciada, mesmo porque quando se trata de nível federal, seja do Poder Judiciário ou mesmo em se tratando de segurança pública, nós temos uma diferença porque parte da União a remuneração, né? Então, correto, temos uma diferença. Uma outra questão, professora, nós sabemos que hoje nos presídios brasileiros há facções criminosas, sim, como o PCC, Comando Vermelho. Aqui no Paraná parece que nós temos o PCP, etc. e tal. Nessas unidades privatizadas também existem esses comandos, essas facções criminosas que agem dentro desses presídios? Olha, não há como dizer que não existe, mesmo porque eles não são selecionados assim se são ou não de facção. E nem sempre aquele preso que é de facção, ele revela que é de facção. Muitas vezes eles agem em silêncio. Por isso a importância de ter unidades federais para, se for o caso de isolar o preso num regime diferenciado, enviá-los para essas unidades. Eles podem sair de uma terceirizada ou mesmo de uma penitenciária estatal e, dada a sua conduta ou a sua pena extremamente longa ou o seu mau comportamento, podem ser encaminhados, dependendo da situação, e às vezes se o crime tem alguma ligação com crimes federais, podem ser encaminhados para essa unidade. Mas a questão das facções, ela existe. Em alguns estados um pouco mais, outros um pouco menos. Um outro aspecto, professora, nós sabemos que em várias partes do Brasil, aqui no Paraná é um exemplo, nós temos um grande número de presos em delegacias. Isso gera um problema de segurança pública, sim, porque são agentes que estão lá cuidando de presos e, por mais que você construa novas unidades, parece que cada vez aumenta mais o número de presos. Isso é em função do trabalho da polícia ou porque a criminalidade tem aumentado mesmo no nosso país? Olha, professor, eu acredito que são dois fatores. De fato, a criminalidade tem aumentado em função até da própria questão econômica. Um dos fatores
primordiais que eu acho assim que faz a diferença é a ausência da área educacional, da presença da educação na vida das pessoas, porque com a evolução, apesar da evolução tecnológica, muitas pessoas não têm ainda consigo aquela ideia fixa de que precisam estudar e adquirir uma profissão. Então, às vezes, o ganhar dinheiro fácil é muito mais prático, de repente, experimentar a criminalidade. Pessoas que vêm do interior para a cidade achando que vão encontrar aqui uma vida fácil e de repente não é bem assim, né? Esse é um dos fatores. Outra questão, a polícia sim tem desempenhado um trabalho muito melhor ao longo dos anos. Nós temos verificado aí a integração das polícias nas fronteiras, as polícias civis, militares unidas num trabalho aí excelente em combater a criminalidade. Mas nós sempre vamos estar verificando que na verdade nunca vai ser suficiente. Uma prova disso, por exemplo, o filme lá, o Tropa de Elite, que mostra a realidade. Por mais que você coloque efetivo de policiais, nunca vai ser suficiente. Por quê? Porque cresce a população, tem um aspecto econômico envolvendo as questões. Então eu penso, na minha humilde opinião, que um dos fatores primordiais é educação. Educação, oportunidade de trabalho, e por isso é que eu defendo a tese de que deve haver profissionalização nos presídios, ou seja, um trabalho que profissionalize as pessoas. Por quê? Porque aquele que tem a personalidade voltada para o crime, infelizmente, muitas vezes nós temos que ser realistas que não vai ter aquele total conserto, mas aquele que por uma eventualidade acabou praticando um crime, ele pode sim ressocializar-se. Um outro aspecto, professora, a senhora está fazendo doutorado nessa área, e a senhora, evidentemente, está pesquisando bastante. Nós sabemos que em nosso país, de uns anos para cá, foi criado o Conselho Nacional de Justiça, que tem feito um trabalho interessante, até na revisão de todos os processos que envolvem presos. Eu gostaria que a senhora falasse a esse respeito, qual é a importância e o que isso significa de avanço para o Poder Judiciário. Sim, eu penso que o trabalho do CNJ ele é excelente a partir do momento que ele começou a analisar o sistema penitenciário, analisar a justiça brasileira com outros olhos, colocando um pouco assim de olhos do povo nessa questão, porque apesar da nossa Constituição ser maravilhosa, eu sou uma apaixonada da Constituição Federal, porque ela traz normas fantásticas, porém, muitas vezes nós somos testemunhas de que inaplicáveis. E o CNJ ele veio resgatar essa questão principiológica, até da dignidade da pessoa humana, no sentido de averiguar como é que está sendo desenvolvido o trabalho pelo próprio Estado. Como é que os juízes, por exemplo, estão decidindo. E com isso verificamos em todo um trabalho que o CNJ fez no decorrer deste ano, que eles detectaram exatamente digamos assim, todas aquelas questões que de fato incomodavam o preso, incomodavam a família do preso, porque detectaram presídios que deveriam ser interditados, condições péssimas, situações extremamente vexatórias para um ser humano, apesar de ter cometido crime. A gente nem discute essa questão, porque se ele está lá, ele já foi punido, né? E com isso também, inclusive, conseguiu punir muitas vezes pessoas do próprio judiciário que não estavam trabalhando adequadamente. Então eu penso que realmente um resgate dos princípios constitucionais, sabe? É uma resposta à sociedade, é uma forma de resposta à sociedade. Professora Débora, voltando à questão dos presídios terceirizados, esses presídios eles podem ter presos que estejam em regime fechado, regime semiaberto. No caso desse de Joinville, são presos que estão em regime fechado? Sim. Nesse de Joinville, precisamente, eles são presos que estão no regime fechado e posteriormente progridem para o semiaberto, né? Então, lá dentro da unidade tem uma ala construída que é para aqueles presos que progridem de pena, cuja família mora ali na região de Santa Catarina. Então, esses presos permanecem ali no regime semiaberto e fazem, né, as suas saídas temporárias de acordo com o descrito na lei. Parece que a senhora tem até uma revista sobre esse... A senhora gostaria de mostrar essa revista? Sim, tem uma revista. Essa é a revista do próprio presídio. Exatamente. Foi um material que foi publicado,
justamente sobre o tema, abordando a importância da terceirização, abordando os benefícios da terceirização. E o interessante é que nós temos presos dessa unidade penal que estão, inclusive, fazendo cursos tecnológicos, tem preso que escreveu livro e tem presos aí prestando serviço a várias empresas do município de Joinville. E saindo de lá com uma profissão, que é o mais importante. Não um simples trabalho de artesanato, e sim um trabalho profissionalizante. E isso permite que ele, saindo do presídio, consiga um emprego numa dessas empresas? Exatamente, mesmo porque apesar do histórico dele, a própria empresa já vai conhecê-lo daí como ser humano e como profissional. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco de Gestão Pública em Debate a professora doutora Débora Veneral. Queremos agradecer muito a sua participação, professora. Não temos dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos. E a senhora falou a respeito da gestão penitenciária. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada aí pela atenção, tá? E estou à disposição. Um grande abraço a todos os alunos, tá? Obrigada. Obrigado. Ensino superior com visão humanista e focado no mercado profissional. Aliando essas vertentes, o Grupo Ninter oferece graduação e pós-graduação presencial em Curitiba, por meio da Facinter, da FATEC Internacional e do IBPEX. São cursos superiores de tecnologia, licenciatura, bacharelado, especialização e MBA em diversas áreas do conhecimento, com o objetivo de contribuir efetivamente para o desenvolvimento profissional, construindo o futuro de oportunidades. Graduação e pós-graduação Uninter, a evolução da educação. Acreditar na educação à distância é acreditar no valor das pessoas. Essa é a missão do Grupo Ninter, que foi reconhecido duplamente. É o primeiro em qualidade para os estudantes de EAD e obteve a maior nota do ENAD 2009. Veja o que diz Antônio Júnior, aluno da FATEC Internacional. Aos 41 anos, conquistei, além do meu diploma de graduação, o primeiro lugar no ENAD, entre todos os alunos do Brasil. Grupo Ninter, educação de qualidade onde você estiver. 0800 704 1234. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado através das antenas parabólicas digitais pelos 3 canais da rede CBED durante vários horários. Neste segundo bloco, nós vamos debater a contabilidade como um instrumento de decisão. E para isso convidamos o professor Major do Exército, João Silveira de Andrade, ele que é contador, é oficial das Forças Armadas,
bacharel em Ciências Contábeis, tem curso de aperfeiçoamento militar, tem cursos também na área de Direito Administrativo, com habilitação em Magistério Superior, em Administração Pública. Enfim, tem uma grande carreira profissional e como professor também, sendo professor aqui do Grupo Educacional Ninter, na pós-graduação. Professor João Silveira de Andrade, inicialmente nós queremos agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate, e o senhor tem a responsabilidade de fazer a contabilidade, de prestar contas também de uma unidade militar do Exército. A contabilidade pública nas Forças Armadas, o processo é semelhante de órgãos públicos das esferas civis? Como é que é feita a contabilidade nessa área? Professor Jorge, inicialmente quero agradecer o convite do senhor de estar aqui. É um prazer falar da gestão pública, da contabilidade pública e cumprimentar todos que estão nos assistindo aqui nesse momento. Bem, professor Jorge, a contabilidade ela acaba sendo única. Eu sempre divido a contabilidade pública quase igual ao direito e a contabilidade privada. Correto. Dentro da contabilidade pública, o Exército, as Forças Armadas estão inseridas na administração pública, não muda nada. Então, nós obedecemos toda a legislação da contabilidade pública. Temos hoje, nos órgãos federais, a Secretaria do Tesouro Nacional, que ela é o órgão central da contabilidade pública. Edita as normas e nós seguimos como todos os órgãos públicos. O que acontece? No Exército, ela é dividida por regiões, regionalmente. Hoje, aqui no Paraná e Santa Catarina, quem faz é uma unidade chamada 5ª Inspetoria de Contabilidade do Exército, onde que, na verdade, eu falo que lá nós temos todo o controle interno, fazendo as suas auditorias, e um grande escritório de contabilidade, onde que a gente realiza a contabilidade analítica de todas as unidades do Exército do Paraná e Santa Catarina, obedecendo às normas da administração pública. Professor João Silveira de Andrade, o senhor é oficial do Exército, ocupa o cargo de major. A sua formação foi semelhante à dos oficiais que normalmente fazem o curso nas Agulhas Negras, ou vocês têm uma formação específica para essas atividades meio, digamos assim, do próprio Exército e das Forças Armadas? No Exército, nós vamos ter uma atividade que nós chamamos complementar. Como o senhor bem falou, uma atividade meio, onde complementamos a atividade fim. A nossa formação é realizada na Escola de Administração do Exército, que fica situada em Salvador. Então, para todas essas atividades, hoje o mundo é especialista, né, professor? Então, para todas essas atividades, meio da administração, do direito, informática, psicologia, contabilidade, algumas áreas do magistério, temos uma formação específica militar e uma formação específica técnica, trazendo nós que temos uma formação civil, ou que tínhamos uma formação civil, para uma formação na administração pública, aplicar nossos conhecimentos dentro da gestão pública militar, inclusive. Professor João Silveira de Andrade, para um aluno nosso, um telespectador, alguém que está nos assistindo, para entrar nessa escola, ele tem que fazer um concurso público, ou se ele, digamos assim, for convocado como qualquer jovem aí com 18 anos, tem que prestar o serviço militar, ele pode entrar nessa carreira ou também se submete a um concurso? Essa carreira é um concurso público nível nacional, tá? Com os alunos que estão nos assistindo, aonde que o limite de idade está em 36 anos, tendo uma formação, anualmente abre esse concurso, tendo a formação dessa área complementar, alguns anos não abre algumas vagas, depende da demanda que o Exército necessita, ele presta esse concurso e passa um ano em Salvador já iniciando a carreira dele. O senhor falou então atividades meio, por exemplo, um médico, um enfermeiro, um
contador, um advogado, normalmente o concurso é feito para esse tipo de profissões? Esse tipo de profissões, sendo que para o médico, dentista e farmacêutico, nós temos a Escola de Saúde do Exército, que fica no Rio de Janeiro, aonde já é um outro quadro, a gente chama que é o quadro de saúde do Exército. Para o advogado, enfermeiro, veterinário, informática, o bacharel em Direito, aí sim, nós vamos complementar o mesmo concurso, cada um dentro da sua área, em uma prova específica, aonde que faz lá na Escola de Administração. E esse concurso é nacional, abre um determinado número de vagas e as pessoas se submetem a ele. Para participar desse concurso já tem que ter um curso superior numa dessas áreas? Perfeito, professor, exatamente. Nível nacional e sempre apresentando já formação em uma dessas áreas. Não necessariamente experiência profissional, até porque é lá que vai se adquirir a experiência na gestão pública. Correto. É uma coisa que sempre gera curiosidade, até que patente uma pessoa que está no Exército ela pode ocupar. A gente sabe que o grau máximo hoje no Brasil é de general. Então, nessas carreiras complementares, até que nível a pessoa pode chegar? Atualmente é uma carreira nova, tá? Nós falamos que a carreira tem 20 anos é novo na história, para o Exército. Então, atualmente esse quadro está com limite de chegar a tenente-coronel. Tá? Então, já existe estudo na própria força de passar a chegar a coronel, que é um quadro, como diz, complementar para assessorar os comandantes nas decisões administrativas. E na época que a pessoa, por exemplo, ela encerra a sua carreira, ele pode, em quanto tempo, digamos, ele pode permanecer nas Forças Armadas nesse caso? Até quantos anos de serviço? Para ir à aposentadoria ou para a reserva? Não sei se esse é o termo que usa. É o termo. É muito interessante até essa oportunidade de esclarecer aqui, professor. São 30 anos de serviço. 30 anos. E esclarecer um ponto. Esse quadro complementar, nós começamos como primeiro-tenente. Já começamos como aluno, primeiro-tenente aluno, e somos promovidos primeiro-tenente no final e seguimos a nossa carreira. E temos 30 anos para. O termo é reserva. Certo. Qual é a diferença da aposentadoria para a reserva? Aproveitar a oportunidade, porque nós ficamos na reserva. A qualquer momento nós podemos ser reconvocados e mobilizados em um caso de uma comoção nacional, uma guerra, e só por idade, quando chegar, dependendo do posto ou por problema de saúde, que nós somos reformados, que equivale à aposentadoria. Correto. E vocês também, como os outros oficiais, ficam um certo período em cada unidade e depois são transferidos, ou pode fazer a carreira numa determinada cidade ou região? Muito interessante a pergunta do senhor, professor, porque, de fato, como é da área administrativa, a transferência ocorre com muito menos frequência. Inclusive, podemos ficar a carreira toda. Eu mesmo estou aqui já há 16 anos em Curitiba, nessa cidade maravilhosa. O senhor é da onde? Do Rio de Janeiro. O senhor é do Rio de Janeiro. Então, voltando ao nosso tema, eu acho que nós mudamos um pouco o enfoque, já que é uma carreira interessante. Nós temos muitos alunos que estão fazendo gestão pública. Amanhã ou depois o Exército pode abrir um concurso para gestores públicos. Eu vi que o senhor também tem uma qualificação, uma pós-graduação nessa área, e é mais uma oportunidade de trabalho para os nossos alunos em todo o Brasil. Eu gostaria que o senhor nos falasse a respeito da contabilidade. Nós sabemos que a contabilidade, tanto pública quanto a contabilidade comercial ou das empresas privadas, ela também é um instrumento de decisão do gestor. Eu gostaria que o senhor nos argumentasse a esse respeito, nos explicasse como ela pode se transformar num instrumento de tomada de decisão. Professor, a contabilidade, ela até então, sempre foi um instrumento de decisão. Só que atualmente nós estamos trabalhando quase com uma obrigação legal. Se desviou um pouco o foco, a contabilidade
pública para cumprir aquilo que era previsto em lei, que é um dos princípios da gestão pública, a legalidade, e na contabilidade privada, comercial, industrial, privada como um todo, se eu me permite chamar assim, ela era para não haver problema com o fisco. Correto. E como gestor, no curso Gestão Pública, o gestor, eu sempre chamo, eu vou gerir o patrimônio público ou vou gerir o patrimônio de uma entidade privada. Nada melhor de que eu ter uma ciência, a informação de uma ciência que é feita. Eu sempre defino a contabilidade o seguinte, é ciência, uma definição simples, é ciência que estuda, demonstra e registra as variações ocorridas no patrimônio de uma determinada entidade. Ora, essas variações vão me dar a realidade desse patrimônio. Aí sim, nós vamos tomar a decisão correta para gerir aquele patrimônio. Eu digo, o gestor do patrimônio, ele não pode viver sem a informação contábil, porque ele vai gerir algo no escuro. Então, hoje, está passando por um momento muito atraente, porque nós estamos fazendo uma convergência para a contabilidade internacional, a contabilidade privada começou antes, e agora a contabilidade pública, com transformações emergentes para dar a realidade do patrimônio desse Brasil, que vai permitir que o gestor compare, inclusive, como está a realidade patrimonial de uma capital com de outra capital. Então, vai permitir, sim, dar uma informação correta desse patrimônio, o que vai permitir uma decisão correta até da aplicação do dinheiro público, baseado, sim, nessa ferramenta que é a contabilidade. Nós sabemos, professor João Silveira de Andrade, de que uma empresa privada, ela também trabalha com orçamento, mas muitas vezes ela faz projeção de acordo com aquilo que eventualmente ela possa oferir de receitas. O poder público também, e o poder público, podemos assim dizer, ele tem uma projeção até mais real do que eventualmente vai ser arrecadado e do que vai ser gasto. Este planejamento orçamentário que se faz, vamos pegar o exemplo de uma unidade do Exército, se faz todo aquele processo também de um órgão público, como, por exemplo, um município, com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual. Uma unidade do Exército, ela é um ente que participa de todo esse processo também, ou entra no orçamento geral das Forças Armadas e do Exército? Ela participa do processo, professor, de uma maneira indireta. Certo. Ela tem, igual muitos municípios que tem um prefeito que é o ordenador de despesa, a grande maioria das unidades do Exército tem o seu ordenador de despesa. Como tem uma faculdade federal que tem um reitor que muitas vezes é o ordenador de despesa, um tribunal que o juiz titular é o ordenador de despesa, as unidades do Exército que são unidades gestoras, ou seja, que são capazes de gerir o recurso. Quando a gente fala isso para a União, ela tem o ordenador de despesa, ela participa assim, como qualquer empresa, o comando do Exército, outro ministério qualquer, ele tem seus departamentos, que ele estaria em uma estrutura mais acima. Esses departamentos vão gerir cada tipo de recurso para a atividade fins da defesa nacional. Então, nós temos departamentos de pessoal, departamentos da tecnologia, da informação, que eles vão gerir esse recurso. Eles repassam esse recurso via o sistema, o nosso CIAF, que é o Sistema de Administração Financeira. É até bom ressaltar, no nosso país, até que às vezes vive com uma pequena, que é um dos melhores sistemas do Brasil. Eu gostaria até que o senhor descrevesse o CIAF, que é interessante para os nossos alunos, para o público em geral. E através desse CIAF, então, desse sistema, esses departamentos repassam crédito para as unidades gestoras que vão gerir aqueles créditos. É importante também se ressaltar para os alunos que, quando a gente fala em gerir os créditos, a gente fala em ordenar, por isso que o nome é ordenador de despesa, o nome tem um significado muito grande. Então,
eles participam no planejamento, entra no planejamento plurianual da União, o Exército como um todo, e dentro do Exército que ele vai decidir como distribuir esses créditos. Então, ela participa indiretamente. Voltando ao CIAF, o CIAF foi um sistema criado em 1986 pela Secretaria do Tesouro Nacional, que transformou totalmente a gestão dos recursos públicos no nosso país. É um sistema hoje que funciona baseado, operacionalizado pelo SERPRO, tá? Que é uma empresa ligada ao Ministério da Fazenda, onde que online ele dá uma transparência, hoje ele está ligado à transparência pública, onde que eu faço toda a execução da minha despesa de uma maneira transparente, onde que lá de Brasília, eu posso assistir a despesa que está vendo em uma cidade do interior do Amazonas, lá de um órgão público federal. O ordenador de despesa, nesse caso, seria o comandante daquela unidade ou algumas despesas são ordenadas por Brasília, ou pelo comando da Amazônia, etc. e tal? Tá. Nós temos várias unidades no Brasil, todo ordenador de despesa, geralmente, 90% das vezes, é o comandante da unidade, que ele tem essa incumbência de ordenar a despesa. E fazendo a ressalva que eu fiz anteriormente, a gente sempre fala, ele ordena a despesa que está autorizada em lei pelo Congresso Nacional ou pelo Legislativo, né? Ele autoriza, após a proposta do Executivo, a ordenar aquela despesa dentro da legalidade. A documentação contábil fica, então, nesses centros de apoio de contabilidade que o senhor falou? Não, hoje os órgãos federais, e particularmente o Exército, ele tem uma norma muito interessante. A documentação contábil, cada órgão, cada unidade gestora que tem um ordenador de despesa, ele tem um servidor que é chamado servidor do registro da conformidade documental. Ele é responsável pelo arquivamento dessa documentação, de acordo com a legalidade, todos os princípios lá da administração pública. Correto. E através do CIAF, ele informa para esse órgão de contabilidade, eu sou contador de, hoje, 36 unidades praticamente, mais um companheiro, a gente divide as unidades, e ele me informa todo dia que aquela documentação daquela movimentação está ok. Através do sistema, através do registro que ele registra que houve a conformidade daquele documento. E esse documento fica arquivado lá e o controle interno anualmente vai lá uma equipe, que seria a auditoria nossa interna, comprovar a exatidão daquela documentação. Aliás, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do papel do controle interno, que tem, estamos nos aprofundando nessa questão do Exército, mas vale também para outras unidades, outros órgãos da administração federal, e depois abordar o papel do controle externo, que é feito pelo Tribunal de Contas, pelo próprio Congresso Nacional. Quem são esses servidores que fazem o controle interno no caso das Forças Armadas do Exército? São os contadores. São os próprios contadores. Os próprios contadores trabalham junto, logicamente, com o pessoal também que vem da Academia Militar, com os intendentes, que nós trabalhamos fazendo controle interno. Por quê? Porque nós assinamos os certificados de autoria, temos que ter o Conselho Regional de inscrição do Conselho Regional também de Contabilidade. Eu comparo o controle interno, professor, à auditoria interna. Por que o nome não é auditoria interna? Nós fazemos a auditoria igual, seguimos as mesmas normas, as mesmas técnicas, auditoria de risco ou não. A única coisa é que junto o controle é uma auditoria e fiscalização. O nome já diz, é mais forte, controle. Enquanto em uma empresa eu faço uma auditoria e no final eu emito minha opinião e o gestor vai decidir o que vai fazer ou não, o controle interno, ele está previsto inclusive na Constituição, no artigo da Constituição, que ele apoia o controle externo e ele tem o poder também de fiscalizar, dentro do poder de subordinação dos órgãos públicos, ele tem o poder de fiscalizar. Na União, ele é feito pelo órgão central e Controladoria Geral da União, através da Secretaria Federal de Controle, que saiu do Ministério da Fazenda e foi para a CGU. E lá ele faz toda a auditoria, mas alguns órgãos separados, ministérios, têm seu controle interno próprio,
que é o Itamaraty, o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, obedecendo as mesmas normas. Então, além de ir lá e verificar se foi tudo feito de acordo com os princípios, legalidade, economicidade, aliás, eu sempre falo com alguma palestra que aqueles que vão assumir a gestão pública. Correto. Eu falo o seguinte: limpem suas mentes. Por que limpe suas mentes? Utilize o artigo 37. Isso. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, e o M, motive seus atos, porque facilita o controle. Então, o controle da sociedade, e esse primeiro controle interno é o primeiro momento que a sociedade está indo lá controlar para auxiliar e fiscalizar também aqueles recursos. O motive não é um dos princípios constitucionais, mas que o senhor inclui e que seria uma espécie de justificativa dos seus atos? Justificativa dos seus atos. Ele não é um princípio, talvez, professor, explícito do artigo 37. Mas temos outros princípios, a disponibilidade do patrimônio público, a razoabilidade. Mas hoje nós temos a lei dos processos administrativos, 9.784, é uma lei federal. Alguns estados já estão seguindo ela ou fazendo novas leis adaptadas a ela, e lá está previsto os princípios da motivação dos atos. Porque nós temos que motivar é justificar, exatamente, levar a termo, é deixar claro como que nós estamos gerindo um recurso público. Também a contabilidade, ou seja, todos os atos da administração das Forças Armadas, ele é controlado também através do controle externo pelo Tribunal de Contas? Pelo Tribunal de Contas da União, exatamente, professor. E no final do ano, nós agora estamos aproximando, nós temos as tomadas de contas anuais, através de formulários próprios, emitido pelo TCU, aonde que os contadores dessas unidades aprontam essas tomadas de contas anuais, vão para os auditores internos da unidade, que eles fazem os pareceres, os certificados de auditoria, e remete isso, no caso do Exército, para Brasília, para a nossa diretoria de auditoria, e cada órgão remete para suas diretorias, e vão para o TCU aprovar as contas desses gestores públicos. Igual acontece no Estado e no município com os tribunais de contas do Estado. O senhor falou há pouco de que a contabilidade pública brasileira ela está se adaptando à própria contabilidade internacional. Seria a contabilidade pública internacional? Sim, professor. A contabilidade pública internacional. Hoje a gente diz que está convergindo. Convergindo por que ela não está, que a gente fala convergência? Porque naquilo, obedecendo às peculiaridades do nosso país, mas convergindo a contabilidade pública internacional para demonstrar o patrimônio, inclusive as agências de risco, hoje estão perdendo alguma credibilidade. Hoje quem vai investir nesse verdadeiro Brasil é através dos seus balanços públicos. Inclusive nós estamos mudando todo o plano de contas, até como vai ser demonstrado os balanços públicos e com uma participação intensa do Conselho Federal de Contabilidade. Quando se fala de patrimônio público, a gente imagina, por exemplo, os bens públicos, os imóveis. O que se avalia no patrimônio público? Desde os utensílios, as próprias áreas que pertencem à União, o que é contabilizado ali com os equipamentos, os automóveis, enfim, todo esse equipamento, o que se coloca lá como patrimônio público? É igual na contabilidade privada. O patrimônio, a gente tem aquela regrinha básica, é o conjunto dos bens, direitos e obrigações de uma entidade. Certo. Então é isso que se coloca, todos os bens, todo o direito, todas as obrigações para formar o patrimônio. Aí a gente vai ver a situação líquida. Ora, se meus bens e direitos são maiores que meus patrimônios, eu tenho uma situação líquida estável. Então é feito isso mesmo, professor. Todos os imóveis, até o papel que se compra, ele entra no patrimônio, ele tem controle de estoque e ele sai. Uma coisa interessante que vem com essa nova mudança que nós estamos passando, e está começando esse ano já, é a depreciação e a reavaliação dos bens. Ele sofre também um processo de depreciação? Estamos começando agora a fazer o que vai permitir a realidade, porque hoje eu tenho bens a 1 centavo registrado. Como ocorre na iniciativa privada, por exemplo,
automóvel ele vai depreciando, então será feita essa depreciação? Será feita essa depreciação. Esse mês já estamos começando a fazer, no caso do meu órgão, outros órgãos estão começando. A ideia é que em 2013 nós reavaliamos todos os nossos bens e depreciamos também. Aí sim eu vou mostrar verdadeiro patrimônio nacional. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o professor João Silveira de Andrade, ele que é contador, é major do Exército Brasileiro, e o tema de hoje foi contabilidade como instrumento de decisão. Professor João Silveira de Andrade, muito obrigado pela sua participação no programa Gestão Pública em Debate, e eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Obrigado. Obrigado, senhor professor. Agradeço aí os ouvintes, né, os nossos alunos, e gestão pública é um dever de cidadania. Obrigado.